Doutor, qual é a importância do tratamento multidisciplinar e também de uma dieta especial para o idoso? Aquele idoso que gosta de tomar café, vinho, como é que é isso? Quem fuma, como é que ele deve proceder quando ficar assim, com uma idade mais avançada? Bom, em relação ao tratamento multidisciplinar, ele é de suma importância nessa avaliação do idoso. Por quê? Porque o médico ele é uma parte desse foco, dessa avaliação do indivíduo idoso. Nós temos profissionais habilitados que com certeza são de extrema importância na execução e no diagnóstico de muitas das alterações do idoso. Então temos, por exemplo, a terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional, que ela pode identificar, por exemplo, focos na casa do idoso onde ele possa sofrer quedas. Ela avaliando o ambiente domiciliar, pode observar rotinas prejudiciais, pode observar situações onde o idoso se coloca em risco, evitando doenças, evitando quedas, evitando fraturas. E também pode se utilizar técnicas para tentar estimular a memória. Assim como, por exemplo, o profissional de enfermagem, que pode estar junto ao paciente auxiliando na realização dos curativos, auxiliando na prevenção das escaras, auxiliando nos cuidados, nas orientações da família. Então, o fisioterapeuta também para auxiliar no fortalecimento muscular, auxiliar também na prevenção de quedas, na manutenção do equilíbrio. Então, quando a equipe multidisciplinar, que seria essa equipe composta de vários profissionais, faz uma avaliação em diversos ângulos sobre o paciente, você obviamente tem uma noção mais fidedigna do que está ocorrendo com o paciente. Porque às vezes o médico só no consultório não consegue identificar algumas coisas que essa equipe tem condição de fazer, e muitas vezes no tratamento também. O tratamento ele é muito mais completo quando é essa equipe multidisciplinar que atua no idoso, junto ao idoso. Agora, em relação à parte alimentar, existem os hábitos, os vícios, que são importantes de serem retirados, isso em qualquer idade. Então o tabagismo, obviamente, prejudica, aumenta a chance de doenças pulmonares, de tumores, de infartos cerebrais, infartos cardíacos, infarto agudo do miocárdio. Então, a prevenção dessas doenças implica na retirada de algumas desses hábitos viciosos, desses vícios. No caso, o tabagismo, o etilismo, que seria a bebida em excesso, o sedentarismo, a obesidade. Então, a orientação de alimentação para o idoso, ela, no geral, ela é uma orientação como no jovem. É claro que, dependendo das doenças que o idoso apresenta, ele tem que ter uma orientação específica para aquele tipo de doença. Isso seria praticamente o que acontece também no jovem. Se a doença é relacionada a infarto, por exemplo, ele precisa abster-se de comidas gordurosas, de comidas com alto teor de colesterol, e isso independe da idade. Mas, no geral, a alimentação deve ser balanceada, com muitas fibras, não deve se esquecer das proteínas, porque uma coisa muito frequente na terceira idade é a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então o idoso fica mais suscetível às quedas, tem menos força para sustentar o seu próprio peso. Como já não tem mais o reflexo de antes, então as quedas são mais frequentes. Então o fortalecimento muscular também depende da atividade e do aporte de proteína que a pessoa tem. Ela não pode esquecer de se alimentar à base de proteína. Então aquele idoso que come leite com pão o dia inteiro e bolachinha, obviamente não vai ter o recurso necessário para a produção de massa muscular, mesmo que faça atividade física. Então esse equilíbrio na dieta, ele deve sim receber a atenção do profissional que o auxilia, do profissional que o atende, para que saiba se essa dieta está balanceada ou não. Então as vitaminas, as frutas, o sol na quantidade certa, e evitar o excesso de alguns tipos de alimentos.
Não que o idoso deve evitar, por exemplo, o uso de café. Já se sabe que a cafeína ela pode estimular a produção de massa muscular, pode estimular a atividade cerebral. Então, o café em pequena quantidade, ele pode ser útil, sim. Assim como as pessoas que têm o hábito de tomar pequenas quantidades de álcool, já se sabe também através de estudos que muitas substâncias presentes no vinho, por exemplo, os flavonoides, os taninos, eles podem evitar as doenças cardiovasculares. Não se sabe se o efeito é causado por isso ou se é o álcool também que tem esse efeito, mas em pequena quantidade ele pode ajudar. Então o médico não orienta a pessoa a tomar o álcool, mas a pessoa que já usa o álcool naquela quantidade pequena, a pessoa ela não é encorajada a parar, a não ser que tenha algum medicamento que possa ter uma interação ou algum distúrbio hepático que impeça, né, a pessoa de ingerir essa quantidade. Ou um idoso que esteja sujeito a quedas, é claro. O álcool pode alterar as suas funções cerebrais e deixá-lo mais propício a quedas. Então, é claro que cada caso é um caso, deve ser avaliado pelo profissional. Então, não existe, eu acho, uma recomendação de se tirar o álcool, tirar o café do idoso, porque muitas vezes aquilo faz parte da vida dele já. Então, isso talvez tirasse uma qualidade, né, a não ser que fosse extremamente necessária essa retirada. Eu tenho uma dúvida ainda sobre o vinho. Mas que tipo de vinho deve se tomar? Existe um tipo certo? O vinho seco seria aí o vinho tinto, né? Na verdade, o tinto seco é o vinho que teria as melhores qualidades, né? Reuniria esses flavonoides, taninos, todas essas substâncias que teriam uma ação combateria as doenças cardiovasculares. Então, como eu disse, o médico não pode orientar a pessoa a beber o álcool porque ela pode ter um distúrbio genético, pode ter uma propensão genética ao alcoolismo, e quando você orienta a pessoa a beber, isso pode despertar, né, um etilismo na pessoa. Mas a pessoa que já usa o álcool em quantidades pequenas, então isso não é desencorajado em geral, a não ser que realmente exista uma indicação para suspensão imediata do uso do álcool. Mas seria o vinho tinto seco, né? Mas trabalhos recentes mostram também que o álcool em si possui essa característica de proteção cardiovascular. Então, ainda não se sabe realmente se só mesmo o vinho ou se é a qualidade do álcool em si que teria essa função. Então, outras bebidas podem ter essa proteção também, sempre em pequena quantidade.